Olá, bom domingo a todos. Hoje acordei pensando no que aconteceu em 1958. Nós que somos católicos, que passamos por todas essas dificuldades, onde o catolicismo foi desde muito tempo perseguido como uma falsa religião, como as pessoas católicas que adoram imagem e não sabem compreender a verdadeira adoração a Deus. Mas quando eu nasci em 1956, com 2 anos de idade, houve uma mudança extraordinária no catolicismo, com a morte, com a ausência do nosso Papa Pio XII. Houve uma mudança radical e aí começou os preparativos para realmente mudar a Igreja Católica verdadeira em um catolicismo modernista, em que as pessoas hoje dificilmente podem compreender o que é modernismo. O modernismo é uma coisa que foi feita para modernizar o catolicismo de uma forma que era considerada radical, em uma liberdade onde as pessoas pudessem ser católico e aceitando tudo. E eu, uma criança, sempre depois de todos os acontecimentos, comecei minha trajetória de vida meditando e achando muito estranhas as coisas que as pessoas falavam. E eu ainda pequeno, com a inocência, eu vi as pessoas falando sobre a idolatria da Igreja Católica e eu achava uma coisa muito estranha. Mas aí comecei a pensar, a estudar, aí encontrei o maior homem da história do fim dos tempos, que não já procurei em vários outros segmentos como poderia entender. O escritor argentino por nome Hugo Vasto, que eu não me canso, e todos os meus dias, todos os meus pequenos vídeos que eu faço homenageando ele, porque foi um homem onde em 1902 ele já tinha preparado o seu estudo bíblico, o seu estudo psicológico, o seu estudo teológico, para deixar um legado explicando tudo o que iria acontecer neste longo período de transição da Igreja de Cristo para uma igreja modernista. E eu comecei observando e me dedicando cada dia mais aos seus estudos. Quando chegou em 1942, um homem aqui em Petrópolis chamado Luiz Leal traduziu esse livro de Hugo Vasto para o português e eu consegui, através do meu pai, eu era criança, consegui através do meu pai observar este escritor e tudo que ele nos deixou. Ele contou todo o trajeto, desde o Concílio Vaticano II, aliás, desde Pio XII até os dias de hoje e os dias futuros. Ele deixou dentro de uma planilha de conhecimento tudo que aconteceu em 1958, o que aconteceu em 1966
e o que aconteceu em 1998 e o que está acontecendo hoje, de uma forma da visão do Espírito. E só poderia ser o Espírito de Deus que permitiu que ele fizesse. O que aconteceu no Concílio Vaticano II, as colocações onde aparenta uma coisa e não é aquilo que aparenta, é simplesmente projetado para acontecer do jeito que o modernismo precisa preparar para que os seguidores entendessem. E eu fiquei ontem meditando sobre um episódio onde o Frei Tiago falou que houve no conclave de João 23 uma posição de erro, onde saiu no momento a fumaça branca, depois a fumaça preta e logo a seguir um desvio de compreensão para as pessoas. Isso em 1958. Uma coisa assim, feita de uma maneira onde nós que somos leigos e não temos acesso a este conhecimento, nunca poderíamos compreender o que foi feito naquela cerimônia do conclave. E ontem o Frei Tiago chegou a revelar que houve uma situação de suspeita, e eu já tinha, através desse escritor que foi um enviado do céu para nós, ele, em 1902, quando ele escreveu o sexto selo do Apocalipse, ele já tinha detalhado tudo o que aconteceu em 1958, só que aí as colocações foi bem feita, aonde ser humano naturalmente sem o Espírito de Deus, e mesmo os que tinham o Espírito de Deus que não tinham condições de compenetrar naquele que estivesse presente no conclave, iria compreender. Mas como eu, perseverante, e sempre guardei na minha alma tudo que foi deixado pelo escritor, e ele detalhando sobre o que aconteceu no concílio, aliás, não no concílio, na eleição do sucessor de Pio XII. Como pode uma pessoa ser eleito sem ser eleito e ao mesmo tempo não foi eleito o personagem que assumiu, mas outro personagem que ficou na espera para que não aparecesse com o seu trabalho diante da sociedade, diante dos católicos. Ficou feito um trabalho de não conhecimento, para que as pessoas não conhecessem exatamente o que aconteceu, mas aquilo que deveria a sociedade entender. Eu, com toda a alegria de ser esse espectador de Hugo Vast e desejoso em encontrar pessoas que consigam entender poucas palavras que eu tenho transmitido aos poucos, pequenos pontos de interrogações aonde foi deixado em 1902 uma profecia que se cumpriria em 1958, e como se cumpriu de maneira espiritual, mas não de maneira ministerial, mas se cumpriu, e com
a ajuda de Deus e desse bendito homem que ficou reservado para nos comunicar o que iria acontecer. E graças a Deus, um pobre nascido em 1956 acreditou, guardou, ficou em silêncio. Quando chegou em 2020, conheci esse homem que sofreu, participou do Concílio Vaticano II, foi ordenado no modernismo, Frei Tiago, e hoje ele achou que era errado e hoje está lutando, tentando explicar como exatamente aconteceu. E para mim, que já vinha numa linhagem de conhecimento espiritual, hoje ele tem ajudado muito na confirmação de que Hugo Vast foi um enviado de Deus para socorrer aqueles que estão nos últimos dias esperando a segunda vinda de Cristo, e aqueles que tiver realmente vontade e necessidade, que são inocentes, que não tem como conhecer verdadeiramente o que aconteceu, senão através de Hugo Vast. Para mim foi, já pesquisei nesses últimos 4 anos, tenho pesquisado muitas coisas, muitos teólogos, muitas pessoas estudiosas, e não vejo ninguém falando deste homem. E eu estou falando, e quem quiser mais informações, eu acho que eu sou uma das pessoas indicadas para provar a sua verdadeira profecia que foi deixada para nós. Então, hoje, feliz da vida por ser uma testemunha viva de Hugo Vast, estou aqui passando para vocês. Tenha vocês todos um domingo abençoado. Fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.